Na sede, na zona administrativa da equipe de caça Tump, um enorme Venom Wyvern desceu do céu e criou duas grandes depressões quando seus pés tocaram o chão. Uma sombra negra cintilou e um mago vestido com mangas saltou das costas da Wyvern. Meu senhor! Meu senhor! Um velho mago viu o Venom Wyvern. Seus olhos se iluminaram quando ele se aproximou deles. Idoso! Precisamos ter algumas palavras sobre você escapar no último minuto. Lelin não se incomodou em lidar com ele e entrou no salão. Vice-líder de equipe. Lord César está procurando por você. Dois membros da equipe de caça mage vieram antes de Lelin e curvaram-se ligeiramente. Suas maneiras impecáveis. Embora Lelin não tivesse poder real na frente de César, membros comuns como eles eram pequenos. Aqueles que o ofenderam na outra vez ainda estavam em isolamento. Portanto, esses membros eram extremamente respeitosos com Lelin, ou pelo menos superficialmente. Ótimo momento, eu estava prestes a procurá-lo. Lelin assentiu levemente. A porta se abriu, revelando a figura de Kaysar atrás da mesa do escritório. Os dois magos que o acompanhavam partiram rapidamente. Magos Lelin. Você chegou na hora certa. Quanto à missão anterior. Antes mesmo de César falar, uma enorme peça metálica foi firmemente jogada sobre a mesa. Está feito neste imenso metal branco prateado. Havia recortes que formavam um rosto velho e enrugado. Forma de vida metálica. César estava ligeiramente desconfiado, mas ao pensar em algo, seus olhos se abriram de repente. Preciso inspecionar isso depois de falar. César pegou a escultura metálica e correu para fora do escritório, deixando Lelin sozinho. Embora César tivesse emitido essa missão antes, não em seus sonhos mais loucos poderia ter esperado que Lelin realmente a completasse. Afinal, Marby era um mago no mesmo nível que ele. No entanto, Lelin deu-lhe algo que parecia a cabeça de Marby. Como isso não poderia surpreendê-lo? Naquele momento, César até teve a suspeita de que Lelin o trouxera, trazendo uma cabeça aleatória para escapar da punição. Creia que 10 minutos depois, a porta se abriu mais uma vez. César apareceu na frente de Lelin, mas sua expressão era sombria, com até mesmo indícios de choque em seu rosto. Eu não achei que você seria capaz de fazer isso. Kaysar não conseguia esconder o choque e a curiosidade em seus olhos. Se for possível, você poderia compartilhar o processo de sua missão comigo. Você sabe, como líder da equipe de caça, é necessário que eu saiba sobre todo o processo e, em seguida, conceda as recompensas de acordo. Kaysar falou indiferentemente. Era muito simples. Lelin desdobrou seus braços. Depois de assumir a missão, eu ia procurá-lo, mas coincidentemente o vi gravemente ferido, e foi assim que concluí essa tarefa. Magos Lelin. O rosto de César ficou ainda mais sombrio. Por favor, fale a verdade. Foi o que aconteceu. Eu até trouxe um Magus Vagante neutro. Se precisar de mais alguma coisa, você pode simplesmente perguntar a ela. Lelin era indiferente. Na realidade, contanto que alguém não fosse completamente cego, qualquer um poderia ver que isso era uma desculpa. Mas e daí? Marby estava morto. Se Lelin disse que ele estava gravemente ferido, essa deve ser a verdade. Quanto àquele mago feminino, ela era apenas um mago semi-convertido. Como ela poderia dizer o estado de um pico de danos de magos? Você, o rosto de César começou a ficar vermelho. Naquele instante, ele de repente pareceu pensar em algo e todo o seu corpo relaxou. Não importa o que, Magus Lelin, você tenha eliminado um máximo de magos da outra facção, mostrando assim sua lealdade ao Force Azonsgarden. Sua bravura será conhecida por todos os magos da luz, e você pode até ser registrado na história. César felicitou com um sorriso falso. Obrigado pelo seu elogio, mas eu quero saber mais sobre as recompensas substanciais que vou receber. Lelin balançou a cabeça com indiferença e depois falou. Para ele, ter uma reputação não era tão importante.
Com o pré-requisito de que a situação não seria desfavorável para ele. Ele estava, é claro, disposto a fazer algumas boas ações e obter uma boa reputação. No entanto, se não houvesse vantagens e ele precisasse se esforçar tanto, criar um nome para si na história era algo que só os idiotas se incomodariam em fazer. Caesar inspirou profundamente para acalmar o fogo dentro de seu coração e disse friamente: naturalmente haverá recompensas. Quanto a qualquer promoção, isso terá que esperar. No entanto, os pontos de contribuição já foram emitidos para você, 1.500 pontos. Não se preocupe, a organização é muito rigorosa quando se trata de coisas assim, então eu não tenho a autoridade para atracar pontos de você. Imediatamente depois, César produziu um cartão de cristal verde de dentro de suas vestes e passou para Leilin. Um olhar obscuro passou pelos olhos de Leilin enquanto ele estendia a mão para pegar o cartão caixa. Naquele instante ele pegou o cartão, uma leve explosão aconteceu. Os corpos de Leilin e Caesar tremeram por um segundo, e eles imediatamente se separaram. Que taxa assustadora de melhoria! Magus Leilin. Sua expressão continha um traço de medo quando César olhou para Leilin. Antes, ele ainda tinha a confiança de que ele poderia suprimir Leilin, mas agora, após a sondagem, ele descobriu que este Magus que ele havia olhado com desprezo já o alcançara e se tornara um poderoso posto de magos. Ele pôde até ser mais forte que ele. César não poderia ser mais casual com Leilin por mais tempo. A classificação de Leilin em seu coração já subiu para o mesmo nível de oponentes que eram de força igual a ele. Leilin apenas deu um leve sorriso em resposta à exclamação de César. Ele até escondia uma parte da força do seu sangue de feiticeiro. Se não, César pôde ficar completamente atordoado. Ele pegou o seu próprio cartão de ponto de contribuição e pegou o cartão de cristal verde acima dele. Bip, uma luz piscou e o zero no cartão de Leilin mudou para 1.500. Bem, Magus Leilin, você pode voltar e descansar enquanto aguarda notícias dos anciões. Caesar falou devagar. A transformação de Leilin fez com que ele se sentisse um pouco desconfortável. Ele estava atualmente precisando de algum tempo para criar um contraplano. Obrigado. Leilin se levantou e fez uma pequena reverência, cada ação revelando uma espécie de elegância indescritível. Mesmo, sua força excede a sua. Em uma sala feita principalmente de plantas, Reynolds colocou a xícara de porcelana branca na mesa, uma mão apoiando a testa e um dedo enrolando o cabelo. Outra mão estava inconscientemente batendo na mesa, produzindo sons surdos de baque. O atual Reynolds parecia um homem idoso que não estava no melhor estado de espírito, mas todos aqueles que estavam familiarizados com ele podiam dizer que ele estava pensando em algo profundamente. César ficou de lado, esperando a decisão final deste ancião do Forces Garden. Se for esse o caso, nós lhe daremos a posição de chefe de patrulhamento na sede. Reynolds pensou sobre isso por um longo tempo até que o vapor de sua xícara de porcelana tivesse desaparecido, antes de falar. Tudo bem. Em resposta, César apenas assentiu. Além disso, descobri que poderíamos ter prestado pouca atenção a esse cara. Se houver tempo, acho que quero conhecê-lo. Reynolds se espreguiçou, parecendo satisfeito ao olhar para Caesar. Você não sabe o quão rude é incomodar um velho que estava planejando tirar uma soneca da tarde. Me desculpe. Eu vou me despedir agora. César rapidamente se curvou e saiu, um misterioso sorriso nos lábios. Leilin Farlier atrás dele. Reynolds pronunciou esse nome. Ele naturalmente levou em conta o talento de Leilin. Se ele fosse verdadeiramente sincero em se juntar ao Forces Garden e que o valor do item que ele tinha obtido das ruínas não fosse muito alto, Reynolds não iria tão longe a ponto de fazer qualquer coisa suja e cobiçar sua herança. No entanto, de como Leilin foi capaz de melhorar sua força tão rapidamente, o que ele obteve definitivamente não foi tão simples como ele pensava que era. Foi extremamente benéfico para o usuário e valeu a pena o risco de Reynolds agir.
Além disso, com base nas informações que reunira, desde que Lei Lin entrou no Force Azons Garden, ele ainda mantinha relações com magos negros. Ele esteve envolvido em alguns dos grandes incidentes da cidade sim noite. Isso foi simplesmente intolerável. Qualquer organização não suportaria a existência de membros desleais. Embora isso fosse apenas uma hipótese, isso era razão suficiente para Reynolds fazer sua jogada. Ele era uma existência que havia entrado no nível do Rank 2 Magi. A diferença entre os magos de cada posto era como céu e terra. Mesmo se Lei Lin recebesse alguma herança incrível, contanto que ele não tivesse promovido a um rank de 2 magos, ele era powerless na frente de um rank verdadeiro 2 magos. Apenas o fato de que ele poderia solidificar sua força espiritual foi o suficiente para suprimir a maioria dos magos. Neste momento, Lei Lin estava alheio a tudo isso. Ele estava atualmente em um laboratório, segurando um tubo de ensaio que continha um líquido cinza dentro. Seus olhos azuis brilharam enquanto ele constantemente examinava o conteúdo. A solução que contém as penas do Filtbird Nefarious. Há rumores de que o antigo filhote de aves nefasto e o olho de julgamento eram inimigos. Suas penas também carregavam consigo o caos pelo qual seu corpo original era conhecido. É um item que os vigaristas adoram. A conclusão de que o I-Chip tinha sido apresentado na frente dos olhos de Lei Lin. Com base nas informações e simulações, esta solução é capaz de cuidar do juramento que fiz com o Force Azons Garden. Mas o que acontece depois? O problema que tenho não é apenas com o juramento. Lei Lin murmurou para si mesmo e olhou para seus atributos mais uma vez. Lei Lin Farlier. Rank 1 Arlok, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força. 20.1, Agilidade. 13.4, Vitalidade. 25.9, Força Espiritual. 76.1, Poder Mágico. 76, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão de essência elementar. 90%. Status, alterando o coração, progresso em 69%. O coração é o local onde o sangue da serpente gigante Kemoin foi produzido. Através da alteração do coração, os antigos Warlocks obtiveram vitalidade e habilidades semelhantes para produzir sangue. Apóstrofo.